Você que está chegando agora aqui está vendo uma reprise da nossa live com a Camila Damasio. Vamos lá começar? Pessoal, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, Sem Traumas na Educação. Vamos dar as boas-vindas aqui ao pessoal que está entrando. Deixa eu ver aqui. Vamos nos organizando aqui. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? A gente está entrando ao vivo aqui agora pelo Instagram em mais uma live e a nossa convidada hoje é a Camila Damasio. Vamos esperando aqui o pessoal entrar. Pessoal, boa noite aí quem está entrando, a Marília, JK Henrique. Estão sempre com a gente aqui nas nossas lives. Isso aí, gente. Manda coraçãozinho. Olha só, e não esquece depois de correr lá pro meu canal no YouTube. Estou atualizando bastante vídeo aí para vocês. Espero que vocês estejam gostando. E hoje a nossa convidada é especial porque ela está vindo pela segunda vez. Então, isso é importante aqui pra gente, né? Uma pessoa que tá aí em parceria com a gente, que é a Camila, que eu vou chamar ela agora aqui. Vamos lá, gente. E hoje a internet vai colaborar, hein? Oi, Paty, boa noite. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Andréia, boa noite. Boa noite, Camila. Olá, Cássia, boa noite, tudo bem? Tudo bem? E você aí, como que tá? Tudo bem. Gente, eu queria agradecer a Camila, porque ó, isso que é parceria, né, gente? Ela topou vir mais uma vez aqui, então já é minha parceira de live. A última live que ela fez com a gente, né? A primeira aí que ela fez aí foi um sucesso. Eu falei, Camila, você tem que voltar. Então ela tá aqui hoje com a gente. Vamos falar sobre os desafios agora da educação nessa quarentena. Lá no começo era tudo desconhecido pra gente, né? A gente não sabia que ficar tanto tempo longe da escola. E agora, o que a gente faz? Não é verdade, gente? Olha só. Então, para quem está chegando agora, você que não conhece, tá? É a Camila Damasio, ela é professora do ensino infantil, né? Ela é psicopedagoga e psicóloga. Gente, olha que chique, né? Então, a gente tem uma super profissional aqui para conversar com a gente e dividir um pouquinho também como está sendo o outro lado, né? Eu olhar um pouquinho também da parte da escola, tá? Porque a gente está falando aqui para muitos pais, né? Para muitas famílias, e a gente tem que também ter essa visão, tá? Então, Camila, eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho como está sendo para você, né? Você falou aí que no começo a gente não sabia, né, como seria, e agora a gente está vivendo, né, uma outra fase, vamos colocar assim, né? Como está sendo para você? Então, eu sou professora aqui na rede municipal. E a gente começou com as aulas remotas no dia 22 de junho. Uma experiência nova para todo mundo, para nós, professores, e para os pais. Porque pensa, a gente fez pedagogia para dar aula no contato com o aluno, né? A gente não teve uma disciplina lá na pedagogia que ensinar a gente a dar aula à distância para uma criança. Exatamente, exatamente. E aí a gente está lá se mexendo, se reinventando para aprender a atenção dessa criança nos vídeos que no começo percebo assim, né, na visão de professora, no começo era novidade para as crianças, então todas as crianças queriam assistir, né? Ai, tô vendo a minha pro, tô vendo meus amiguinhos. Agora o que eu vejo, o que eu escuto dos pais e até das crianças, não quero mais. Já deu. Camila, olha, que ótimo que você está falando isso, tá? Porque eu tô passando por isso com o Arthur. Gente, ele não quer ver mais a professora, não quer ver mais. Eu não quero, é isso mesmo. Olha, já até assim, deu um pouco de alívio, né? Por um lado, porque a gente fala, nossa, será que é só meu filho que está se comportando assim, né? Ó, Não a é? gente tá no final de julho.
eu não escuto mais das crianças falar assim, ah, eu quero assistir. Não, tá meio assim, não aguento mais. Antes eles queriam ficar. Uma coisa é olhar a tela do celular, do computador, para assistir alguma coisa que eles gostem, que não é cobrado, que fica passando o dedinho escolhendo alguma coisa que eles querem assistir. Agora não. Agora tem uma atividade proposta, tem a cobrança de nós, professores, para que eles enviem vídeo, a imagem deles participando. Então já ficou meio uma pressãozinha aí para as crianças. Aí a gente pensa, né? É o nosso trabalho. Eu fico imaginando os pais em casa, né? Porque não tem só isso. A gente já está na fase aqui da pandemia que muitos estão indo trabalhar. Ou está trabalhando em casa. E vamos pensar, não é fácil, né? Às vezes que tem filho único e tem mais irmãos em casa. Como é que os pais fazem? É Né? isso E que eu tem a queria. tarefa de casa, lavar, passar, cozinhar, mais atividade que a Pro lá está cobrando, isso não vai É levar isso. falta. Então, Camila, vamos pedir para quem está assistindo a gente, né? Compartilha aí como está sendo para vocês. Né? No meu caso, eu só tenho o Arthur, mas e aí, quem tem mais filhos? Como que está dando conta? Né? Enfim, eu fiz até uma enquete ali, né? Estou traumatizada ao quadrado ou já surtei, né? A maioria já surtou ali, porque realmente é complicado, né? Que nem você falou É, agora, as pessoas estão assim, né? É um home office, né? Tem as outras tarefas. A gente também não está acostumado, né, a ensinar o filho, né, uma questão mais pedagógica, né? Às vezes até os próprios exatamente. professores, né, que têm filhos, às vezes eles deram aula, né, tiveram que gravar a aula, daqui a pouco tem que sentar com o filho para ensinar o filho, né? Então tá complicado para todo mundo. Sim, a gente não pode esquecer que pai e mãe não é professor. Né? A gente faz a faculdade lá de pedagogia de 4 anos para a gente aprender como ensinar aquela criança. Aí, de repente, em 4 meses, a gente quer que os pais se tornem professores. Não, Gente, eu não. Né? A gente tem que olha, olhar, ser empático e olhar a visão de todo mundo. Talvez ninguém tenha refletido sobre isso ainda, né? Até os professores ou os pais. Eu, Camila, pro Camila, não, eu não quero que os meus pais se tornem professores. Não dá, gente. A gente quer que eles acompanhem e acolham os filhos, que mostrem que tem atividade sim para fazer, mas que não vire um filme de terror. Por isso, daqui a pouco a criança não quer voltar para a escola, não quero ver a pro, não é? e olha, isso que você está falando, olha, quem está aqui com a gente, sejam bem-vindos quem está chegando, mas a gente vai deixar gravada aqui a live, mas eu quero que vocês fiquem até o final, gente, né, participando. Mas é legal que vai ficar gravado, porque né, a gente tem contato com vários pais, eles estão traumatizados com isso, Camila. Então é legal, né, vindo de alguém aí que é da área, que está conseguindo, né, ter esse olhar crítico, né, chega a dar um certo conforto aí para esses pais, né? Mas conte um pouquinho para mim como é que o Arthur tá lidando Vamos, com isso. vamos lá então. Quem me segue aí nas redes sociais aí viu que esses dias eu andei até postando. É uma ideia até que você deu, lembra? Faz um tempinho, né? Naquela live. E aí eu consegui colocar em prática que é em relação à rotina, né? Ah, eu Porque vi, você fez a plaquinha. o pessoal que não viu, depois vai lá no meu feed, tá lá, da rotina. Aí a gente está tentando se organizar de acordo com essa rotina para que eu consiga fazer aí as atividades da escola. Porque, olha só, foi muito interessante, né? Foi assim, a gente não se falou antes, tá, gente, dessa live. Eu só falei, Camila, bora Não fazer dá mais tempo, a gente está trabalhando mais agora. isso. Aí a gente está aqui conversando, a gente nem está sabendo uma da vida da outra. A gente está conversando agora, né? De primeira aqui. E aí, o que que aconteceu? No começo, era novidade, entendeu? Então, nas primeiras 2 semanas, foi exatamente o que você falou. Era novidade, até pra gente, né? Foi tipo assim, deu até ideias de atividades, foi ótimo, porque eu já estava sem criatividade, né? Conforme foi passando o tempo, ele não queria mais assistir, né? Ele não queria mais, né? Tipo assim, não tô afim, né? E eu respeitei, né? Respeitei. A gente tem que dar esse espaço para a criança, é tudo muito novo.
E o que eu percebi, né? Eu acho que acho que muitas pais aí vão se identificar. Tem muito do que a gente projeta neles, né? A gente cria uma expectativa, a gente idealiza, né, aquele filho, né? O filho perfeito, o filho estudioso. Gente, a gente não pode fazer isso com eles, né? Ainda mais nesse momento. Então, o que está acontecendo? Tá atrasado, tá? Pro Ariana, lá da Maria Elisa. Um beijo para a Ariana, que tem muita paciência, mas tá atrasada a lição do Arthur, né? Então, semana passada, ele foi lá para casa dos avós, eu deixei ele curtir, né? Fez as atividades com os avós, né? Que é legal, de convivência. E eu tô tentando, durante essa semana, a gente colocar em prática, mas no momento que eu sinto que ele tá afim, né? E foi bacana que eu começar a live, agora à tardezinha ele topou. Ele viu um papel, eu falei, olha, a lição da mamãe. Aí ele falou, eu quero fazer atividade. E eu aproveitei, né? Mas tá tudo Sim. atrasado. Ah, mas assim então também no meu grupo. A gente tem um grupo WhatsApp, né? Porque aqui no município a gente está mandando atividade pelo WhatsApp, como o Arthur está recebendo, né, as dele. E a maioria dos meus pais enviam lá no domingo à noite. A gente sabe que tem tanta tarefa para fazer que tudo bem, mandei a atividade de hoje, terça-feira. Eu recebi algumas devolutivas já, mas a maioria vai vir lá na outra segunda-feira. E tudo bem, lembrando que 0 a 3 anos é creche, não é obrigatório, mas a gente precisa ter um registro de participação, de frequência, né, que é exigido pelo município. Porque às vezes os pais criticam, mas se a gente não, se a prefeitura não oferecesse nada, porque não oferece, e a educação particular está oferecendo. Então, se a gente oferece, não agrada. A gente está tentando acertar, né? Porque assim, a criança também, talvez se a gente não mandasse atividade, ela também aprenderia, né? A criança aprende por modelo, mas e aí, que modelo que está aprendendo em casa? A gente não sabe. Mas a Sim. gente está recebendo, os pais estão adaptando a atividade. Outro dia mesmo, tinha a minha turminha de 3 anos. E tinha uma atividade que eu tinha que aplicar de bexiga. Que tinha que colocar farinha de trigo dentro da bexiga e fazer os bonequinhos. É uma atividade meio complicada, né? Mas Eu achei complicada, mas tudo bem, vamos lá. Os pais adaptaram, encheram a bexiga e exploraram as cores. E tá valendo. Tudo bem, tá dando um jeito lá, tá incentivando a criança para entender que tem atividade. Isso que minhas crianças, assim, é de creche e não é obrigatório. A gente quer a participação. Agora, dos maiores, 4 já é por lei obrigatório. Já é diferente. Né? Mas a gente está pensando numa educação em época de pandemia, uma coisa nova que tem que ser flexível para todo mundo. Conteúdo a gente pega no que vem. Entendeu? O conteúdo é números, ano que vem a gente aprende, mas vamos estimular para a criança não chegar lá sem saber contar até 10, se tem uma idade de 4 anos. Não, vamos, assim, ficar um pouco mais livre, mais light nisso tudo. Porque vai gerando sim, ansiedade na criança e nos pais. Porque eu não fiz, viu, não fiz, eu fazer. E aí o pai vai dormir com aquilo na cabeça. Nossa, tem mais essa ainda. exatamente. Olha só, eu queria mandar um beijo agora para a Gisélia Gi, minha amigona. Obrigada pela participação. Ela é da área da educação, só que ela está atuando agora em Atibaia. E ela está compartilhando aqui, ó, dou plantão no WhatsApp no grupo de pais da minha turma. No mesmo período que o Heitor, que é o filhinho dela, teria que acompanhar as atividades que a Pro dele envia. Se fazemos todas? Claro que não, impossível. Né? Escolhemos quais são as possíveis, quais temos os materiais necessários, e dessas ele escolhe qual quer fazer. Se não for espontâneo, não tem sentido, não tem muito sentido realizar. Gente, é isso mesmo. Gi, nossa, obrigada aí pela participação, né? E é legal porque ela tá dos dois lados, né? Ela é É, professora, mas também é mãe de aluno, né? Gente, olha isso. Complicado, hein, Camila? E aí a sim. gente tem que pensar também que essa demanda pode ser que chegue até depois no consultório para você. Já tá chegando. Já, Criança não quer quando mais assistir aula, não quer, não quer, não quer. Quer ir no banheiro 17 vezes, quer tomar água 21 vezes. A única coisa que. E agora, né? Não só as crianças, como os mais velhos de ensino fundamental estão dando um jeitinho de burlar já, né?
tira lá a imagem do Zoom, já estão pegando esqueminha porque eles estão dizendo que a gente não gostamos desse jeito dessa aula, né? Mas a gente está Sim. lá. A gente tem que se virar nos 30 para chamar a atenção. Mas se para um adulto a gente assistir um vídeo de 20 minutos, a gente já fica. Imagina uma criança. Imagina uma criança, né, gente? Eu acho que é isso mesmo que você falou. A gente tem que ir com calma, né? Isso que a Gisele falou, fazer o que é possível. É sempre o que é possível para cada família, porque cada família tem uma realidade, né? Então, olha só, a Mariana está colocando aqui. Vou falar oi para duas Mariana. A Mariana, é minha vizinha, e a Mariana aqui está falando: olha que legal, meninas. Penso que as crianças estão perdendo a escola, porém ganhando inúmeras outras vivências muito valiosas em casa com a família. Perfeito. É isso mesmo, né? A gente tem que ter esse outro olhar também, né? Fica aquela cobrança de conteúdo, conteúdo, mas a vida não é só isso, né? A gente tem que Sim. olhar a criança de uma forma mais integral, né? Nossa, bem É, bacana essa é como eu falei, né? É, a criança aprende por modelo. Que modelo é essa que ela tá registrando agora nesse momento de pandemia? Né? Uma pressão, a minha mãe que não dá atenção para mim, porque as crianças elas demandam atenção. E agora, com o novo, né? A gente explica como se fosse um bichinho, né? O coronavírus para eles. Eles também ficam ansiosos e acham que o quê? Ah, aquilo vai me deixar doente, não posso ir para a escola, o que está acontecendo? É uma outra realidade. Então, a gente, assim, como eu falei na outra live também, a gente começar a deixar histórias positivas disso tudo. A gente sabe que tem situações, né? A gente tem atividade da escola, mas talvez tenha família que tenha pessoas desempregadas, que estão passando necessidades. A gente tem que lembrar de todos esses fatores. E ok, a gente vai entender. Tá acontecendo algum problema? Avisa pro. Porque assim, uma coisa que a gente evitava era passar nosso número particular. Né? Faz 11, 12 anos que eu dou aula. Nunca que a gente passava o número particular da gente. Agora é lá no pessoal, no WhatsApp. Então manda lá, não tô fazendo porque tá acontecendo tudo isso na minha família. Né? Ele não quer fazer porque ele não tá tendo tempo, tô procurando emprego, tem alguém no hospital. Gente, é flexível para tudo. É isso Não mesmo, vamos ó. criar mais traumas, né? Isso, a nossa live é hoje sobre isso, sem traumas. Ó, queria mandar um abraço pro pessoal lá de Extrema, o nosso colega de trabalho Sidney, o Valdomiro, que é psicólogo escolar, nosso parceiro, a minha mãe, que está em todas. E olha só, gente, tem até a Rose aqui, que é a minha colega querida, tá de férias. Rose, tá acabando suas férias, hein? Tô com saudade. Olha, gostaria de compartilhar aqui, ó, a experiência dela com uma pré-adolescente, gente, olha só. 12 anos e 4 meses. Gente, olha só, ela até já sabe até os meses. Olha essa Rose. Este período é desafiador para a família toda. Eu tenho priorizado a convivência com ela e saúde emocional. Olha só que bacana, né? Trouxe aí uma experiência já com É o uma pré-adolescente. acolhimento, né? Exatamente, ó. Embora cobre a realização das tarefas sem exigir tempo e nota, né? Então, Não. olha que bacana. Eu E aí, acredito que as cobranças da particular, como a rede pública, sejam diferentes, né? Cada uma tá dando um jeito de lidar com toda essa situação e ninguém sair perdendo. Mas ninguém tá perdendo nada, né? O que eu tenho visto das escolas particulares, elas também estão adaptando o conteúdo e facilitando. Eu acho que o objetivo agora não é nem reprovação, né? De ficar preocupado dos adolescentes, de ensino fundamental, de reprovação. Acredito que não tenha isso. Né? Os pais estão escutando. Converse com a coordenadora da escola, do colégio. Esse não é o objetivo, né, desse ano. Né? E a parte da alfabetização e de quem está lá no pré-vestibular, acho que é um momento bem mais delicado até. Eu fiquei pensando, quando entrou a pandemia, e aí, como é que ficam as crianças do primeiro ano? E aquela que estava pensando no vestibular? Porque enquanto a criança está lá no meio da escola, não sei, quinto ano, quarto ano, oitavo, nono ano, a criança pega o seu celular e vai estudar.
E essas crianças estão, né, e adolescentes estão nesse extremo mais delicado. Ontem eu conversei com uma professora, uma colega minha, que ela é do Fundamental, da Fernanda. Falei assim, Fernanda, como é que tá o Fundamental aí também da rede? Ela falou assim, olha, eles participam mais. Por quê? Porque eles têm essa autonomia de pegar o celular, de fazer atividade, de perguntar e de mandar já o vídeo ou a foto. É diferente do infantil. O infantil depende do horário dos pais. É isso mesmo. É isso mesmo. E essa questão, né, se a gente for pensar né, dos adolescentes aí que estão no pré-vestibular, é uma pressão já muito grande, porque você tem que fazer, de certa forma, uma escolha, né? É. Quem já passou por essa fase sabe que não é fácil, né? E eu até gravei um vídeo esses dias, né, falando um pouquinho que às vezes a gente com 17, 18 anos, a gente nem sabe o que a gente quer da vida e a gente é pressionado a fazer uma escolha, às vezes que muda, né, totalmente o rumo. E aí, de repente, acontece isso, né, essa mudança. E aí tem a questão das frustrações, né, porque muita coisa foi cancelada. E aí tem aquela própria cobrança, né, que eles têm que passar. Tem muitos aí que querem passar numa medicina, enfim, né, uma federal, uma estadual. Então a gente percebe que eles também estão em sofrimento, né? Eu tenho uma pessoa Sim. próxima da família que não tá fácil não, né? Não tá fácil, né? Que eles traçam aí um foco, uma meta e de repente você tem que adiar e você tem que ir lidando com isso, né? A E de repente situação agora exige a gente idade. pensar o quê, né? Como uma estratégia até psicológica, que não é só eu que estou passando por isso. É eu e o mundo todo. Quantas coisas Legal. tiveram que ser adiadas, né? É diferente de, aconteceu isso comigo, porque alguém da minha família perdeu o emprego, então vou ter que adiar um semestre. Ok, uma situação que dá para a gente manejar. Mas agora é uma questão mundial, né? Então todos tá no mesmo barco. Exatamente. Não tem o controle da situação, né? A Não. gente quer ter o controle da situação, mas a gente não tem, né? E aí que vem o sofrimento, que vem, né, ansiedade, estresse, tanta coisa que a gente está, né, vivendo aí, depressão, né? A gente está vendo muitas matérias, muitas pesquisas aí, questão da depressão, enfim, né? Os transtornos aí psicológicos que estão, né, surgindo. E as crianças não estão livres disso, né, Camila? Por isso que eu perguntei para você da Não. questão do consultório, porque você acaba, né, acolhendo essa demanda, né? Sim, o meu público é mais criança e adolescente, e eu percebo assim, o que as crianças trazem, como eu disse, não querem mais assistir aula. Elas não aguentam ficar num período, né? Que a maioria das crianças estudam à tarde. Então, do meio-dia e meio até às 6 da tarde, sentado na frente do computador. E tem todas as disciplinas daquele dia. Então, como é complicado? Outro dia eu conversei com uma mãe e falei assim, mas que atividade, que momento que ele gosta? Ah, na hora da recreação. Sabe? Assim, mas é aula de Entendi. português, de matemática. Ai, não tenho. Você não tem, sabe? Então, olha lá a situação que a gente está vivendo. Aí a outra criança, a Sim, câmera não funciona. Não tem problema, câmera no computador, vamos dar um jeito do celular? Então as crianças já estão sim, achando um jeito um mecanismo lá para fugir disso. com certeza. E vamos aproveitar aqui, né? Eu fiz uma caixinha de perguntas nos stories e até a pessoa colocou assim: o que fazer quando a criança chora para não fazer as atividades da escola, né? Então, é uma mãe aí que está angustiada e que está aí com esse desafio aí, né? O filho chora que não quer fazer, né? Tem Então, alguma dica, a gente informação? precisa entender por que, que ele não quer fazer. Tá? Não quer fazer porque tá cansado, não quer fazer porque não tá mais afim de nada. A gente precisa entender que a gente tem que fazer muita coisa que a gente não gosta, mas é necessário a gente fazer. Né? Às vezes a gente vai trabalhar num lugar que a gente não gosta, mas às vezes a gente precisa. E converse sobre isso com a criança também. Olha, a mamãe e o papai também faz coisas que a gente não gosta, mas é necessário.
Então, mostrar esse lado também. Não é tirar, você não gosta, então você não vai fazer. Tá, no primeiro dia deu certo, ficou calmo, foi lá, brincou. E no outro dia, ele vai fazer a mesma coisa. Então, eu estou reforçando esse comportamento dele. Ele vai aprendendo que se ele chora e faz a birra dele, ele consegue. Então, a gente achando um jeitinho da gente entender o porquê ele não quer, o que é importante, e conversar também com a professora. Olha, hoje ele não participou porque ele estava irritadíssimo. Tá, ok, então foi por isso. Mas assim, em algumas aulas, algum horário, ele precisa participar. Principalmente dos 4 em diante, que é obrigatório. Interessante. Eu acho que assim, os pais, eles ficam assim um pouco receosos, né? E às vezes não tem aquela visão que a criança ela entende tudo que você fala, né? Tem. Tudo que você fala e principalmente o que você faz, né? Então essa parte de conversar, de orientar, eu acho muito bacana mesmo. Então, fica a dica aí, né? Quem colocou essa pergunta aí, acho que a Camila já deu, né? Essa dica de ouro. E a gente tem que ter paciência e persistência, né? Educar filho não é fácil, gente. É todo santo E a gente dia. mandava para a escola antes, né? Então dividia aquele tempinho, a gente assistia a sessão da tarde, às vezes a criança estava na escola, e agora? Tá o dia todo em casa, o que que eu faço? Não posso sair, não posso levar no parquinho e brincar na casa do vizinho. Aí não tem irmão. Ai, não pode misturar as crianças. O que que eu faço, né? É a rotina. A Exatamente. rotina, só reforçando a rotina, ela é importantíssima, mas não significa que a gente tem que levar o pé da letra, ela tem que ser flexível. Então chegou naquele momento, você chegou do trabalho, nossa, agora é a hora do jogo com o Arthur, mas eu tô muito cansada. Mas tá aqui na rotina, ele sabe. Tudo bem, você falou assim, olha, Arthur, 30 minutinhos e a gente já brinca. Porque senão não vai ter qualidade, você tá irritada, sem paciência, aquele jogo não vai ser legal. Então vamos lá, gente, a gente pode deixar tudo mais calmo e tranquilo. A gente não precisa levar o pé da letra as coisas. Olha só, o JK Henrique já me cobrando ali, né? É que assim, né? Quando eu né, faço lá, crio a E o rotina, gato, enfim. Então ele tá me cobrando aqui. Mas eu quero no começo a gente estipular certinho para que ele acostume, né? Então, às vezes eu quero seguir, né? Mas tem dia que não dá mesmo e, né? Às é. vezes Mas a acontece de gente explicar isso para a criança também. Não é sempre a gente fazer isso, porque senão a criança vai pensar, ah, mãe, agora você está cansada, né? Você não vai fazer. Não. Mas entender que senão isso fica, gera mais ansiedade nos pais. Poxa vida, eu não quero mais essa rotina que a Camila falou. Não vai dar certo. Não, aquele dia que não tá legal, né? Aconteceu alguma coisa. Tudo bem, explica. Olha, daqui a pouquinho, não falando que eu não vou fazer. Você vai fazer, mas daqui a pouquinho. sim, é isso mesmo. E é engraçado que eles, assim, eles guardam bastante, né? Porque aqui, por que que eu fiz? Que eu criei muito essa questão da rotina também. E eu fiz questão de imprimir 3 figuras de dente se escovando, tá? Fica a dica aí para os pais. Gente, como é difícil, né? A parte de escovação de dente de criança. Por mais que você comece lá, pequenininho, enfim, né? Tem hora que é complicado. E aí tá sendo bacana, né? Porque daí a gente coloca, olha, você vai ganhar ponto, né? Daí mostra o desenho, eles entendem. Outro dia ele falou, nossa, a gente não leu a história. Eu falei, mas filho, você dormiu, né? Você dormiu, não deu tempo de ler a história, né? Então, olha que bacana, eles conseguem entender, né? Eles são também flexíveis, né? É Sim. a gente que fica ansioso, a gente, é o que nem eu falei no começo, a gente projeta muito neles, né? E é isso que às vezes eu tento me policiar e acredito que, né, outros pais também passem por isso, da gente não ficar idealizando um filho perfeito, né? Um filho que eu quero que ele seja dessa forma, que faça desse jeito, né? A gente não tem nem esse direito de fazer isso com eles. Porque senão ele não vai conhecer quem é ele, né? Exatamente, exatamente. Eu sempre É falo isso só para os pais no consultório, que a criança ela vai ser quem ela quer ser, de acordo com a história de vida dela, com quem ela cruza na rua, que ela tem amizade na escola. A gente tem que sim os pais orientar, né? Formar cidadão. Mas o que ela vai ser, isso vai ser de acordo com o que ela interpreta de mundo.
Sim, é isso mesmo, né? Fico imaginando aqui o que nos preocupa, na verdade, né? Quando a gente fala dessas questões de educação, na verdade, são aqueles pais que são muito negligentes, né? Não é nem aquele pai muito autoritário ou muito permissivo, mas os que realmente, né, não estão nem aí, né? Isso que nos preocupa Sim, bastante, né? Então, eu acredito que a maioria que está aqui, assim, tá tentando fazer o seu melhor, né? sim. Mas o que a gente cobra, às vezes, né? O que a Camila está tentando falar também, é que, assim, precisa ser feito de alguma forma, né? A criança, ela Por isso precisa até, às vezes, alguns pais falavam pra gente assim, mas eu tô fazendo em casa. Aí faz tudo isso em casa. Mas a gente, quando pedagoga, a gente estudou, a gente sabe o que é ideal para aquela fase de idade, o que a gente precisa que a criança desenvolva para lá na frente ela adquirir outros conceitos, outras habilidades. Então, legal que está estimulando em casa, mas vamos direcionar um pouquinho o que a professora tá sugerindo, porque é importante também. Eu achei ótimo, né? Assim, por mais que seja corrido, né? Por mais que a gente às vezes não dê conta, mas né, pegue ali as atividades possíveis, né? Que a criança se identifique. Mas é bacana porque é direcionado para o teu filho, né? Então, Sim, eu recebo as atividades, nossa, eu acho muito legal, né? E é uma coisa que depois você vê resultado. Que nem o Arthur agora, ele está na fase de contar até 10, né? Então, eles mandam ali atividade, né? E você vê o resultado, né? O legal sim. desse momento é que você está vendo assim bem de perto essa evolução, né? Se fosse antes, talvez nessa correria do dia a dia, muitas famílias não teriam esse momento único, né? Porque eles só vão ser crianças uma vez na vida, gente. Então, esse momento é único. Verdade. Eu trouxe até algumas dicas de aplicativo que é legal, porque acho que tinha uma pergunta de uma mãe Vamos lá. sobre alfabetização, né? Isso. O que que Essa pode questão ser da feito? quem está nessa fase, com filho nessa fase, seria ótimo então, Camila. Vamos compartilhar essas dicas então. Isso. Agora, nessa época de pandemia, o que a gente está trabalhando mais é a questão de não alfabetizar como a gente alfabetiza na escola. Vamos esquecer um pouquinho disso, vai ser bem complicado a gente conseguir. O que a gente fala agora é sobre trabalhar o que tem no cotidiano dele. Rótulos, listas, o que a gente chama de letramento. Tem a alfabetização. O que é a alfabetização? Quando a criança entende o que ela lê e ela consegue escrever pequenos textos. E isso é estar letrado, certo? Legal. Mas é isso a gente vai fazendo com direcionamento da professora. A Pro não tá ali. A mamãe e o papai não é professor. Então, o que a gente pode fazer em casa nessa fase dos 4 anos até a segunda série, se a criança ainda não está alfabetizada? É o que a gente chama de letramento, que é o uso social. Ver placa na rua, tá, não tô saindo na rua. Então, embalagem, a embalagem do leite, a embalagem de maionese, uma lista. Então, vamos fazer uma lista do que não tem lá no armário, na despensa? Aí, anota aí, escreve do jeito que sabe, Legal, muito sabe? legal. A criança vai ter contato com a escrita, não forçada, mas uma coisa que faz sentido para ela. Então, o letramento, assim, é o momento ideal para a gente usar e entender que ele existe. Porque geralmente os pais, né, mais velhos, foi lá alfabetizado com a época de cartilha, que não existe mais. Mas, eu não sei o que eu posso ensinar. Vamos usar o que a gente chama de letramento. Gente, você falou de cartilha. Eu sou dessa época, Camila. Eu Não também. sou do cartilha suave, mas eu sou dessa época de cartilha. A minha acho que chamava Caminho Suave, mas você é mais velha que eu. Eu acho que é um caminho suave, enfim. Eu não lembro. Eu acho que é. Suave, mas não atualizada, né? Aham. Mas hoje em dia a gente já não usa mais, que é da educação tradicional. Então hoje a gente usa mais essa função social, principalmente a educação infantil, lá o primeiro ano, porque se não faz sentido para a criança, ela não vai querer saber. Além da lista do supermercado, faz a lista do nome. Vamos fazer a lista de todo mundo que mora na minha casa? Vamos escrever o nome dos cômodos da casa e colar uma etiqueta? Aqui é o quarto. Vamos, cadê quarto?
que Mas a gente não vai legal. fazer isso com uma criança de 2 anos, 3 não vamos fazer isso, não é o objetivo. A gente está falando da parte de alfabetização, como se pode fazer em casa. Ó, o pessoal tá colocando aqui, ó. A minha era caminho suave também. Gente, eu acho que era caminho suave. Eu lembro que tinha, a minha mãe tinha uma que era caminho suave, mas a gente teve uma versão atualizada, né? Gente, eu adorava aquela cartilha, gente. Ai, que delícia. Ó, tô mandando um É, beijo só que aqui. a gente aprendia por memorização, né? Por isso que a gente Ó, achava que dava certo. ó, mandar um beijo, o pessoal tá entrando aqui participando com a gente. A Juliana, lá de Extrema. A Lu, olha que bacana, a Lu é da rede também. E a Gi colocou aqui que o filho dela gosta de jogar forca. Olha que legal. Super Boa legal. ideia. Uma atividade legal de forca, a criança às vezes ela não está alfabetizada, e eu uso isso no consultório. Você ter a figurinha, por exemplo, a foca. E tem o desenho da foca e você escrever foca. Porque ela vai jogar com você. Então, ela vai fazer o desenho, você vai orientar ela. A foca. Ela não pode falar para você o que que é. Ah, que desenho você... Quantas letrinhas tem aí da figurinha que você pegou? Ai, 1, 2, 3, 4. Contou? Tem 4. Ah, então você vai colocar 4 tracinhos. Né? Então eu vou escrevendo lá na minha lousinha. Assim, vou usar o Arthur, tá? Como exemplo. Arthur, aí no seu desenho, que tem a palavrinha desse desenho, tem a letra A? Tem. Então vou pôr A. Porque mesmo a criança não sabendo, não seja alfabetizada ainda, ela vai conseguir jogar dessa forma. Muito legal. Então a gente vai adaptando a atividade para eles participarem. Até o jogo do stop. Ai, que delícia, gente. Adoro até hoje. Que saudade, né? Quem jogava stop, põe aí pra gente nos comentários aí. Quem era bom, né? Quem era rápido aí no pensamento. Nossa, que Aí tá. delícia. Então são atividades que dá para a gente fazer em casa. Que é simples, pega um papel, um lápis e dá para fazer. Legal. Então tá, a gente falou de lista, falou desse jogo, dá pra gente adaptar. Mas a criança tem o seu tablet lá, tá no primeiro ano, tem tablet, tem o celular. Eu testei alguns aplicativos, até para eu sugerir aqui, tem uns aplicativos bem legais para a criança estar em fase de alfabetização. Deixa eu só pegar o nome aqui. É o Silabando, é sugestão, tá? Porque Ah, assim, aqui legal. na rede a gente não trabalha com a sílaba, vamos aprender a família silábica. Não, mas é uma sugestão, tá? É o Silabando, formar palavras, super legal. São gratuitos esses aplicativos. E o Nossa, ler e gostei. contar. Então, além esse ler e contar, se eu não me engano, eles colocam um pedacinho da sílaba, colocam as sílabas, e eu tenho que ir puxando a sílaba para formar o desenho. E em cima já tem uma atividade de matemática sobre isso. Bem legal. Nossa, que bacana, Camila. Depois, se você puder, você me manda. Eu posso fazer um post, né? A gente compartilha, você compartilha aí no seu Instagram, né? Porque eu acho que é bacana a gente sempre dar mais ferramentas, né, para os pais, porque às vezes a gente se vê, tipo assim, já esgotou as alternativas, né? Sim. E de repente, Porque às vezes um aplicativo, né? Aham, porque às vezes, mesmo com as atividades que estão mandando para a escola, há pais que falam assim, ó, você pode mandar mais? Porque ele quer mais, porque tem aquelas crianças que têm fome de querer aprender, de querer fazer tudo isso. Tem sim, né? Então tem aí essas sugestões. Muito legal mesmo. Nossa, eu tô adorando. Tô até meio que anotando aqui, porque daqui a pouco, né? Daqui a uns aninhos, o Arthur já vai estar lá, né? Nessa parte aí. E a gente precisa já ter essa noção, né? Ter essas ideias aí, até para facilitar um pouquinho, né? Na hora de ajudar em casa, né? Olha só, tem a Gi colocando aqui. Outra coisa que ele gosta é de recortar itens de mercado no folheto. Cola na folha e escreve do jeito dele, o nome dos itens. Assim ele faz a lista de mercado dele. Gente, mas esse Heitor tá muito chique. E olha que bacana, gostei dessa ideia, né? Sim. E é algo do dia a dia, né? Que nem você falou, é algo É, assim da rotina treinar da gente. tesoura. Essa semana passada eu mandei uma atividade até para minha turma de 3 anos e eu sugeri, deem a tesoura sem ponta para a criança aprender a fazer esse movimento.
né? Quanto menor a criança, mais ela precisa desenvolver esse movimento. Acho que o Heitor tem quantos anos? 5, 6 anos? Hoje? Coloca aí a idade do Heitor aí para as outras mães aí terem noção, né? Se dá para Uhum. aplicar também, tá? Depois Porque às vezes coloca as aí mães para têm medo de dar tesoura para criança. A gente dá já na escola de pequenininho para brincar de massinha. A gente já dá para eles aprender a ter força, né? Com 2 anos não tem ponta, tesourinho de mentirinha, eles aprender a fazer isso daqui. Olha que bacana. Aqui em casa o Arthur gosta bastante de uma tesoura, só tem que ficar de olho, porque senão, além do papel, quer cortar outras coisas. É o Ai, cabelo, gente, o né? cabelo, quer cortar, né? Às vezes a cortina. Hoje eu fiz uma atividade com ele, que ele queria uma capa, né? De personagem, Ah, uma eu vi, atividade. super legal. E aí eu peguei uma camiseta lá, e aí ele queria cortar as outras camisetas dele, né? Daí eu falei, filho, não. Não, hoje não, vamos deixar para outro dia, né? Arruma outra camiseta para você. Mas aí ele se empolgou um pouquinho, sabe? Queria recortar, enfim. Olha lá, crianças de 5 anos. Vamos ver quem que colocou aqui pra gente. Crianças de 5 anos. O que será que a gente estava falando? Depois É, repete pra gente aí, Deca, por favor, sobre qual isso. assunto. Mas E a gente não Camila, esquecer também atividades não só de escrita, de leitura, que é contação de história. Ele escolher uma história que ela lê, não só ler, mas ele também inventar um final para a história dele diferente, ou desenhar o final da história, ou o começo da história, o meio da história, mas diversificando a leitura, não só na hora de dormir, de contar a história, mas entender que dá para fazer de outras formas para gostar desse prazer da leitura. sim, isso é bem bacana. E assim, eu percebo, né? Pelo menos na minha experiência, assim, a questão de contar histórias, né? Antes de dormir, por exemplo. É muito gostoso. E eu percebo que, tipo assim, o Arthur, ele sempre quer os mesmos livrinhos, né? A criança, ela sempre quer É, algo que ela já sabe, né? Ela tem essa sim. segurança, já sabe um pouquinho do que vai acontecer. Então, eu acho Uhum. bem interessante, né? E a gente tem que Aí ter você pode paciência. explorar com ele outras formas. Não, mas que final se daria para a história do Homem-Aranha? Ele já sabe de cor, né? Sabe, já sabe. Porque, de- Tem porque dentro da alfabetização, né, não só na alfabetização, mas independente da idade, da escola, a gente trabalha estratégias de leitura. Então, por exemplo, explorar a capa do livro. Ah, o que você está vendo aqui? Ah, estou vendo a vovozinha. Ah, mas essa vovozinha, onde você acha que ela vai? Então, explorar a imaginação, né? Essa infância, a criança é uma fase de imaginação. Então, incentivar a criatividade dela, de continuar a história. Então, eu li 2 páginas e colocar aquela emoção, e de repente, sabe? E ele continuar a história. O que você acha que aconteceu? Gente, que delícia! Nossa, bem bacana, né? A gente falar sobre essa parte do desenvolvimento infantil, né? Essa semana até eu tô aqui com a Camila, a gente vai ter mais 2 lives falando um pouquinho sobre isso, né? A questão de musicalização, depois a gente vai falar de um aplicativo de histórias infantis, né? A gente está tentando trazer aqui ferramentas para os pais, né? Colocar em prática e estimular, né, de todas as formas aí esse desenvolvimento, né, infantil, que Sim, a gente assim, é um tesouro que a gente tem, né, e a gente tem que cuidar, né, principalmente nessa fase, né, a gente não sim. pode estar lá na frente para estimular, né, na É, verdade eu porque as defino, crianças, como eu disse, as crianças pequenas, elas não sabem procurar isso, diferente dos maiores. É bom frisar isso, que os maiores vão lá e se viram, né? Escuta lá o que a Pro mandou lá no WhatsApp e vai e faz. Os pequenos dependem de nós para orientar e dar uma direção. exatamente, é importante, né, e essa questão da estimulação eu defendo muito já na gestação, né, gente, é algo que daria uma outra live, né? Até fica o convite aí, né? Depois para a gente falar um pouquinho sobre o desenvolvimento e estimulação de bebês, por exemplo, né? Porque eu acho que começa muito antes, né? Eu acho Sim, fantástico. Gente, essa área aí, para quem gosta, né? Quem é da área aí da educação, da psicologia, eu sou apaixonada por essa parte aí, essa fase crucial muitas vezes, né? Porque
quando vocês estão lá alfabetizando, por exemplo, né? E a gente tem muitos casos de dificuldade de aprendizagem. E aí você vai investigar na gestação, É. né? Teve aí uso de, né, drogas, enfim, outras coisas que aconteceram, uma violência doméstica, um estresse muito grande, né? E acaba influenciando aí na parte da educação, né? Isso eu gosto sempre de chamar atenção, né? Que a criança ela precisa de cuidados de todas as partes, né? Sim, e você falou de dificuldade de aprendizagem, e mesmo com toda essa mudança de escola devido à pandemia, estão vindo diagnósticos de dificuldade de aprendizagem. Estão avaliando, nessa época a criança está um turbilhão de mudanças, estão vindo isso, a gente ficar atento se realmente ela tem alguma coisa, né? Ou se é devido às circunstâncias que a gente está vivendo. Os pais têm que prestar muita atenção nisso. A gente lembrar a criança quem era aquela criança antes da pandemia e a criança que é agora. Nossa, e é bem isso, né? Agora eu pensando, né, me colocando no lugar aí desses profissionais que tem que avaliar. Gente, é muito complexo também, delicado, né? Você fechar um diagnóstico, né, de uma dificuldade de aprendizagem neste momento, né? Sim. É bem delicado, né? Mas às vezes é necessário aí para que, né, a família possa ser orientada, né? O pessoal da escola possa às vezes até mudar aí, né, as atividades, né, a adaptação, né? Quando surge para vocês, por exemplo, né? Não sei se existe aí, né, nessa faixa etária que você está trabalhando, mas se você teve essa experiência, né, de aparecer um diagnóstico aí no meio do caminho, né? Vocês tiveram que mudar totalmente a estratégia, como que funciona? Eu tenho curiosidade de Então, saber dessa. eu recebo algumas demandas assim, só que daí, como psicóloga, às vezes a gente olha aquela questão mais psicológica. Será que é esse fator biológico mesmo que a criança está querendo aprender? Ou é o fator psicológico de problema na família? Né? Por isso que o diagnóstico ele tem que ser multidisciplinar. Né? Tá, a gente não vai contestar um neuropediatra, um médico, mas a gente pode perguntar à família, investigar um pouquinho melhor, encaminhar, leva nesse outro profissional, manda ele avaliar na área dele o que ele percebe. Porque eu percebo, se você me trouxe isso naquela entrevista, que você me contou que tem problema, que tem muita briga na casa, que o segundo filho nasceu depois de 10 anos. Então a gente tem que investigar muito bem, porque é um rótulo que talvez não seja correto e a criança leve para o resto da vida. Né? É uma coisa muito delicada, um diagnóstico. Mas a gente recebe sim. E aí a gente assim, acolhe aquilo, orienta da melhor forma possível e acolhe a família, né? Orienta a família no que tem que fazer para a criança não se frustrar vamos dizer, porque ela não acompanha a turminha na escola. Sim, nossa, é bem delicado mesmo, né? Mas Sim. olha que bacana você trazer essa visão. Realmente é importante, né? Ter visões de outros profissionais. Eu acho que é muito rico isso. E às vezes até um direito aí dessa criança, né? Ela ter acesso aí a outros profissionais, poder ser enxergada de outra forma, né? E A criança tomar cuidado com o achismo, né? Às vezes as famílias vão lá e colocam o sintoma no Google e acha que a criança tem aquilo e trata a criança com aquilo, com aquele diagnóstico, né? E não isso. vê a capacidade dela, porque antigamente era isso, né? A criança era chamada de incapaz e ela cresce como um adulto incapaz, inseguro, e você vai ver, você vai entrevistar esse adulto hoje em dia, e não era nada disso. Ele aprende sim, só que lá na infância dele, a professora achava que ele era, porque a mãe falava que dava um trabalho, não fazia nada direito, e vai levando esse fardo pro resto da vida. Sim, é isso mesmo, Camila, é isso mesmo. Por isso que é bem delicado, né? Tem que ter aí os profissionais, né, junto com a família, todo mundo junto, né, tentando enxergar de uma forma integral, né? Não só ali rotulando, só vendo uma parte da história. E tem muito, né? Acho que essa questão do autismo também, né, tá surgindo bastante. Isso daí seria tema para uma outra live,
né? Muitos assuntos aqui, né? E para dificuldade de aprendizagem tem que ser uma outra live. Outra live, dificuldade de aprendizagem, enfim, tem outras questões aí, mas a gente, né, pode Mas até fazendo um pensar. gancho até com o tema da nossa live, os pais prestarem atenção agora nessa época de alfabetização, quem está nessa fase, que vê se realmente a criança não aprende ou é a demanda, são as circunstâncias, né, que não estão deixando ela aprender. Porque tem criança que não vai aprender olhando para o celular, ela precisa do afeto daquele professor, o professor pegue na mão. Então a criança talvez não é que ela não saiba, ela, nossa, meu filho não aprende. A Pro tá falando que as outras crianças estão aprendendo na mesma turminha lá de 20, 18, tá bem só meu filho. Não, né? São crianças e crianças diferentes uma das outras. Exatamente, né? E às vezes aqueles pais aprenderam de um jeito e acham que é daquele jeito que a criança vai aprender. Nem sempre, Não. né? Então, nossa, o nosso tempo aqui tá bem curto, gente. Ai, meu Deus, alguns minutos só. Então, vamos fazer um resumo aí, né, Camila? Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos aí. Um resumo aí para a gente não ficar aí traumatizado, nem o filho, nem a família, nem os professores, né, nem o pessoal da escola, né? Qual a mensagem aí que a gente pode estar passando aí para quem está assistindo e quem vai assistir depois da reprise? Que a gente não precisa pressionar as crianças agora nessa fase com relação à escola. Todas as crianças têm seu tempo para aprender. A gente não precisa enxergar como um ano perdido, mas que o conteúdo a gente resgata no ano que vem. Vamos assim proporcionar o que a gente consegue em casa, adaptando a atividade com o que tem, né? Tá com saudade do amiguinho? Usando sim, às vezes, quando é necessária a tecnologia, porque a criança precisa desse convívio social. Deve ser até por isso a gente não conseguiu conversar essa possível retorno de volta às aulas, né? Não tenho nem de falar sobre isso. Mas por quê? Porque os especialistas, né, os que estão avaliando, a criança precisa desse convívio, né, com o outro para aprender a troca, o que não está acontecendo agora em casa. Mesmo, eu tenho 5 filhos, é diferente a troca. Então não vamos pressionar a criança, vamos acolher a criança com a sua demanda. A criança não consegue fazer atividade, tudo bem. Explique para ela que é necessário, que a gente também não faz tudo que a gente gosta e deixar as coisas mais leves. Isso aí, gente, tá? Então vocês anotaram aí, né? Espero que vocês saiam dessa live mais aliviados, né? Com uma direção aí, né? Com mais seguros, né? Porque a gente fica inseguro, né? Eu vou falar, a gente fica inseguro, a gente não sabe, tem hora que está fazendo certo ou não, né? Se isso está fazendo ou não pro meu filho, né? Porque a gente fica preocupado com a questão da exposição aí as telas, principalmente quando é pequeno, né? Bem pequenininho, a gente evitou tanto tempo e de repente agora tem que acrescentar Exatamente. Uhum. desse. Isso estava conversando com uma amiga professora, eu falei assim, nossa, mas até 10 de março a gente falava o quê? Não dê nada de luz para criança, não dê celular, tablet, televisão, evite o máximo. Agora, de repente, as aulas estão ali, né? A criança tem que Exatamente, assistir o vídeo. né? Então, olha, gente, vamos com calma, vamos seguir juntos aqui, né? Então, vamos continuar aí. Quem está seguindo a gente aí, pode colaborar também com sugestões, né? A gente está construindo juntos aqui, né? Esse E tá momento. todo mundo aprendendo. Eu, como professora, né, defender as minhas colegas, meus colegas, a gente também está aprendendo, a gente não estava preparado para esse desafio. Assim como as famílias também não estavam preparadas para isso. Então, assim, a gente entender ambos os lados. Isso mesmo, né? A gente tentar se colocar no lugar, né, da escola, tentar se colocar no lugar do filho e vice-versa aí, né? Então, eu tô vendo aí que o pessoal, né, já tá falando parabéns, o pessoal tá gostando. Parabéns pela live, Cá, adorei, muito boa para esclarecer nossas dificuldades.
Isso aí, ó. A Vanessa acabou de entrar aqui. Vai ficar Agora. brava no final só, mas a gente dá um desconto, que ela também é teacher agora, né? Ela tá lá com os universitários, então a gente vai dar um desconto, tá bom? Ó, o Tatá, agradeço, hein, Tatá? Tava com a gente aí na live falando sobre paternidade. Ele tá lá também com o Arthur dele, na correria em casa. É isso aí, gente. Vamos interagir, a gente vai construir juntos aqui, tá? Mas olha só, Camila, vamos aí combinar as próximas lives, né? Eu acho que tem alguns assuntos aí que, né, você até queria estar falando, mas não dá tempo, né? Essa 1 hora aqui no Instagram parece que é curta demais, né? Parece que é 10 minutinhos Uhum. só, Verdade, é. tá? E eu Eu tenho, queria te assim, ó, agradecer, inúmeras folhas de anotações que eu queria falar e não cheguei na metade. meu Deus. Não, mas então, pera aí que a gente vai combinar em breve mais uma live, então, tá? Você já separa esse material para a gente poder, então, falar, né? Em breve mesmo, a gente já, depois eu até marco uma data, tá? Porque o Sim, é pessoal, legal quem participou e quem está vendo ainda, dar sugestões do que quer que a gente fale, tanto na educação ou na psicologia, para a gente tratar aqui. isso, né? Porque o nosso foco é esse, é compartilhar conhecimento, experiência e ansiedades, angústias e medos, né? A gente vai compartilhando aqui para se fortalecer cada vez mais, né? Esse é o nosso E foco. Então, aproveitar a pandemia, que está trazendo tanta coisa que a gente não tinha antes, né? Quantas exatamente, lives, quanto muito aprendizado a gente está pegando agora, cursos grátis, né? Tanta gente disponibilizando seu tempo para a gente estar ficando em casa. exatamente, né? A gente tem que ter esse olhar aí que tudo, né? Uma hora vai passar, a gente com certeza vai sair fortalecido, né? Mas enquanto isso, a gente tem que manter aí nossa saúde, né, mental, que é necessária, principalmente na educação com os filhos, né? Eles precisam que a gente esteja bem, né? Esteja aí disponível emocionalmente para eles, tá? Então, Camila, mais uma vez, olha que delícia. Gente, eu encerro assim essa live, né? Muito contente, né, com as coisas que a Camila trouxe, porque era assim o que eu estava precisando ouvir, e eu acho que vocês também, né? E é uma delícia ouvir a Camila falando, né? Ela ama o que faz e isso, né, faz toda a diferença, tá? Obrigada mesmo, gratidão e até a próxima. Até a próxima. Quero agradecer os pais de alguns alunos que entraram aí, os Olha amigos, que legal. vários familiares. Sejam assim bem-vindos, né? Agradecer o E obrigada. convite, Cássia, pela segunda vez aqui com você, a gente trocando experiência, bem legal. Isso aí. Então, obrigado pessoal que participou, tá? Depois, se vocês quiserem, vai ficar reprise, né? Se quiser anotar aí o nome depois dos aplicativos, eu vou até fazer um post depois sobre isso, tá, Camila? Daí você passa aí pra Legal. gente. E aí, ó, a Vanessa, parabéns, meninas. Isso aí, apoio moral para nós aqui, Vanessa. Até amanhã, Vanessa. Gente, beijo, Camila. Boa noite, bom descanso, tá bom? Boa Se cuida noite. aí, tá? Pode deixar, estão trabalhando. Isso Precisa, aí. precisa sair. Isso aí, mas a gente precisa, né, de vocês aí da educação também. Gente, tchau então, obrigada, fiquem com Deus, até a próxima live, hein? Quinta-feira a gente tem live de novo. Tchau, tchau. Tchau.